Nós não vemos uma crise de verdade acontecendo desde 2008, e a expectativa é que a próxima crise seja simplesmente a mais catastrófica da história. E eu não tô vendendo susto, tá? E como que a gente vai fazer para se proteger num momento como esse, pelo menos ter uma ideia de quando isso pode acontecer? É usando incrivelmente o gráfico do Bitcoin. Então esse vídeo é importantíssimo para você se proteger de uma possível crise já no ano que vem. 2025. Como o Bitcoin é a estrela desse vídeo, eu quero que você entenda o quão simples é identificar a estrutura de mercado, tanto alta quanto baixa. Todo mercado financeiro tem o seu ciclo, tá? Toda a economia tem o seu ciclo. Então temos períodos que a economia ela se expande muito e depois ela faz o quê? Ela retrai, ela contrai. Isso a gente chama de recessão. São períodos de retração econômica. E aí depois isso abre margem para quê? Para a economia se expandir novamente. Então de vez em quando a gente vai enfrentar algumas crises. Então a questão que piora tudo aqui é que alguns dados estão historicamente assustadores. E aí fica a questão que quando isso estourar, uma crise cair de verdade no mundo, não vai ser nem um pouco legal. E nem um pouco parecido com o que a gente viu em 2008. Vai ser muito maior porque o peso hoje, tanto de dinheiro quanto de responsabilidade, é muito maior. Então a gente precisa ser mais crítico na hora de usar os investimentos, pelo menos fazer aplicações, traquear os teus mercados que você está exposto, principalmente mercados de alto risco como o Bitcoin, que eu abordo mais nesse canal. Então é o seguinte, depois de estudar muito tempo o Bitcoin, eu acabei pegando tanto o comportamento cíclico do Bitcoin quanto o da economia e vi que ali, cara, tem uma coincidência que pode ser não boa, péssima, em palavras diretas, para todo mundo. E aí, então a gente precisa identificar esse momento e pelo menos se preparar para isso e ganhar dinheiro antes, para depois sim, durante a crise, aproveitar. Lembrando que é na crise que você vai fazer muito dinheiro, depois você tem uma chance de aumentar muito o teu patrimônio. Então é na crise que você vai lá e planta para colher depois, e não o contrário. Então presta atenção. Nesse gráfico você vai ver o comportamento cíclico do Bitcoin. Olha como é que desde 2013 ali ele vem definindo uma estrutura cíclica muito bem definida. Cara, você não precisa ser nenhum especialista em nada para olhar para isso e ver que em alguns momentos o mercado cai, depois ele sobe, cai, sobe, cai e sobe. Então isso aqui é tão bem desenhado, tão bem estruturado por vários fatores, tá? Eu não vou entrar muito na parte técnica aqui do Bitcoin, mas nós temos o halving e nós temos ciclos da economia. Então o halving em si, que é um evento técnico do Bitcoin, ele ajuda muito a definir e deixar esses ciclos bem desenhados. E o que leva a gente para o seguinte, qual que é o momento atual do mercado, pelo menos do Bitcoin? Depois eu vou expandir isso para a economia como um todo, tá? Que quando eu falo de economia, eu vou direcionar isso para os Estados Unidos, que acaba sendo a maior potência que nós temos hoje e a maior referência, tá? Quando a gente fala de padrão monetário, automaticamente você vai olhar e a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é o dólar. Então presta atenção que no ciclo do Bitcoin, nós estamos em um ciclo de expansão. O Bitcoin está subindo, não é à toa que desde 2003, voltei muito tempo, 2023, ele subiu de 15 mil dólares para 74. Então ele teve uma alta absurda comparado com qualquer outro mercado, porque isso aqui é um mercado de alto risco. Então nós estamos ainda em um período de expansão. E se você for pegar pelo menos o intervalo de tempo de cada ciclo de alta aqui, pelo menos no primeiro foram 1000 dias, nesse segundo aqui a gente viu o papo de mais ou menos 1000 dias também, a gente pode fazer uma projeção daqui a 1000 dias. E cara, olha só, essa projeção bate mais ou menos ali em 2025. Então eu vou pegar e vou marcar essa data aqui. Então a gente ainda tem um certo chão para o mercado de cripto dar uma evoluída ainda, tem várias projeções que eu faço nesse canal. Só que o perigo é chegando nessa data próxima de 2025, ali metade para o final, e esse ciclo virar. E aí eu trago um questionamento para você. Se esse ciclo virar e junto com isso entrar uma recessão muito forte da economia, será que vai dar tempo de sair? Será que isso já ajuda de alguma forma você se precaver? Ou isso aqui é totalmente uma viagem? Então, para responder isso, eu preciso ir mais a fundo na economia. A gente vai sair um pouco do gráfico do Bitcoin. Você já entendeu o ciclo, você já entendeu a projeção para o fim desse ciclo de alta como um todo. E aí a gente tem que ver se os dados econômicos, como que eles estão e qual que é essa projeção para a gente ter o quê? Depois, um ciclo de baixa, que pode não ser igual
a esses outros aqui, tá? No Bitcoin, isso aqui pode ficar cada vez pior por conta do tamanho da crise que a gente pode presenciar, mas eu quero mostrar tudo em fatos aqui para não ficar confuso. Vamos lá. Vamos metrificar o tamanho do problema. Nós temos hoje os Estados Unidos com uma dívida de 35 trilhões de dólares aproximadamente. Eu não preciso fazer nenhuma comparação para você entender que isso é muito dinheiro em uma dívida ainda. Só que a pergunta que você tem que fazer, na verdade, duas perguntas é: quando que eles vão pagar isso? Se tem alguma projeção de pagamento dessa dívida? E segundo, qual que é o ritmo de crescimento dessa dívida? E aí que está o problema. Se você for pegar o gráfico que faz essa métrica do crescimento dessa dívida, você vai notar o seguinte, tá? De 1943 até 1981, a dívida americana ficou o quê? Equilibrada, estável, ótimo. 1981, nós tivemos uma crise energética, tá? Que foi um período de recessão forte que o mundo recebeu. E aí, desde então, olha como é que a situação piorou e muito. A dívida começou de uma forma linear, crescendo depois disso até os anos 2000. E aí, depois, pelo menos dos anos 2000, a situação piorou muito. E depois de 2008, depois daquela grande crise que a gente teve da bolha imobiliária, olha o que aconteceu, cara. O crescimento foi absurdo e não parou desde então. Então, o ritmo dessa crise aumentou muito, pelo menos dessa dívida aumentou muito depois dos anos 2000 e ficou infinitamente pior depois de 2008. 2008 que foi uma grande crise, um período que geralmente quando o mercado recebe uma porrada, ele precisa se reestruturar. E, geralmente depois dessa reestruturação o mercado já começa, pelo menos ele tem que buscar um equilíbrio para não piorar mais para frente. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. Passou por uma crise, bom, levamos de alguma forma e depois o que aconteceu? A situação só foi piorando. Então essa crise, na verdade, ela criou outra. E essa outra, quem vai pagar vai acabar sendo a minha geração e a sua geração que está assistindo esse vídeo. Então a situação não está nem um pouco legal. Essa data em si, essa informação, ela já fala pra gente que, bom, se tiver uma crise, principalmente com essa dívida aumentando, o dólar perdendo cada vez mais valor, e se o dólar perde como cargo-chefe do mundo, pelo menos em questão de moeda, o que acontece com as outras? Tudo tende a ficar em um certo descontrole se você não levar muito em consideração a política monetária de cada país específico, tá? A gente tratando tudo isso como um bolo só. E aí a gente vai para resolução disso aqui. Como que a gente resolve isso? Eu tô falando a gente, mas quem tem que resolver lá é os Estados Unidos. Bom, uma forma é pagando essa dívida. E uma excelente forma de ver se isso é possível é medindo e metrificando o crescimento da riqueza, a geração de riqueza dos Estados Unidos. E olha esse gráfico, ele faz uma métrica de como que está esse crescimento da riqueza dos Estados Unidos, que a gente chama de PIB. Então, se a produção de riqueza dos Estados Unidos está cada vez mais crescente, eles estão ganhando mais dinheiro, o que é ótimo. Ou seja, se eles estão ganhando muito dinheiro cada vez mais, eles têm capital para pagar essa dívida, né? Bom, não. Esse gráfico que você está vendo mostra a relação da dívida americana e a produção de riqueza deles. De uma forma bem simples para você entender, se a dívida americana está no mesmo nível do GDP, que é a produção de riqueza, você tem um negócio no 0 a 0. E fica difícil você pagar essa dívida se não tem dinheiro sobrando. Se eles produzem mais do que a própria dívida, o que acontece? Eles têm uma folga. E essa folga que eles têm na geração de riqueza do país, eles podem pegar e aos poucos amortizando essa dívida. E aí é questão de tempo, né, para isso ser pago e a situação se normalizar. Claro, se a gente não for considerar outros fatores, mas só de ter isso em jogo já ajuda muito a situação e ameniza o risco de uma crise enorme. A questão é que agora a situação é exatamente contrária. A dívida está maior do que a produção de riqueza dos Estados Unidos. Então, eles não têm uma folga de dinheiro para pagar essa dívida e nem estão no 0 a 0. Eles estão produzindo menos. E esse gráfico em tendência de alta que você está vendo, ele mostra simplesmente que isso não tem nenhuma projeção de melhora. A situação literalmente só piora. Se a gente for buscar números mais exatos, nós estamos hoje
com 126%, na verdade 26% a mais de dívida do que o próprio PIB americano. Então, cara, isso em termos de porcentagem é muita coisa. Até porque a gente está falando de uma dívida de 35 trilhões de dólares. Cara, 1% disso já é muito dinheiro. 10% é muito. 30% quase é absurdo. E as projeções que vários economistas fizeram aqui, casos de análise, para 2029 é que isso só piore e chegue a 133% em 2029. Então, olha como é que a projeção disso não é positiva e realmente alguma coisa tem que mudar muito na economia para ter uma projeção otimista, porque se você olhar só para isso, não tem como você ficar otimista esperando um futuro próspero, maravilhoso economicamente. Se agora a situação não está muito fácil, imagina daqui para frente. E aqui entra o Bitcoin. Eu te mostrei no começo do vídeo como que ele trabalha de forma cíclica. E esse ciclo pode justamente mostrar para a gente a informação que a gente precisava. Pelo menos uma pista de quando que essa crise pode estourar. Porque até o momento a gente não tem nenhuma projeção. Esses dados mostram que não está nada legal e alguma hora isso vai estourar. A questão é de quando. Esse é o X da questão. E qualquer pista que você tiver que possa ser 2025 ou 2026, você não vai ignorar isso. É praticamente você ir na rua, sempre tem, pelo menos em filme, desenho, tem aquela pessoa maluca na rua com um monte de coisa de papelão falando que o fim está próximo. Ninguém acredita naquele cara, mas você vai ver realmente quando acontece, ele estava certo. Então é literalmente isso. Qualquer pista que você tiver, você não ignora. Nós estamos falando da maior crise da história, simplesmente pelo peso da dívida americana, que esse número nunca bateu antes na história. Então, cara, quanto maior tá o negócio, imagina o tombo. Então é por isso que você tem que ficar muito esperto. E depois de passar anos acompanhando o Bitcoin, estudando o gráfico dele, o ciclo dele, eu acabei cruzando umas informações, um gráfico que eu vou te mostrar ainda, que 2025 pode sim ser um ano tenso e que a gente pode ter uma crise acontecendo pelo menos em 2025, ou algo parecido já começando ali. Então a gente tem uma margem muito pequena, de acordo com as probabilidades, para aproveitar primeiro para ganhar dinheiro e depois, para se acontecer, a gente aproveitar essa crise, que é no meio de grandes crises que a gente faz dinheiro de verdade. E aí, pegando o ciclo do Bitcoin, nós temos ainda, em tese, tá, em termos de ciclos de mercado, até metade de 2025 para ter um ciclo de alta, um bull market para o Bitcoin saudável. Então ele pode seguir essa estrutura dele. E aí, chegando já na metade de 2025, eu ligaria o alerta para o quê? Para o fim do ciclo. Só que esse fim do ciclo, como é marcado de quedas, como você vê nas últimas ocasiões, isso aqui pode ser sim um gatilho para algo maior. E o que seria? Bom, uma crise. Até porque, pensa comigo, tá? O Bitcoin, as criptomoedas, a gente junta isso e fala só de uma coisa, mercado de alto risco. Qualquer investimento de cripto é super arriscado. Então, para as pessoas botarem dinheiro aqui dentro, elas precisam entender que, bom, eu não vou pegar o dinheiro que eu pago no meu aluguel para investir nisso aqui. Então, pensa assim, eu tenho várias contas para pagar, não vou deixar de pagar para investir em cripto. Quando o momento está muito bom, a economia está próspera e a pessoa tem um dinheiro sobrando, ela faz isso. Só que quando a situação vai apertando, ela não vai se expor aos mercados de alto risco, pelo menos quem é responsável, tá? Então, quando o mercado de cripto ele vira, de certa forma, a liquidez mundial, tá? Ela diminui. Então as pessoas ficam menos propensas a investir em ativos de alto risco. Então isso aqui pode ser um sinal que, bom, se ninguém está investindo aqui, o que está acontecendo com os outros mercados? E, bom, o alto risco geralmente é uma semente que isso pode se passar para os outros mercados, como bolsa, qualquer outro investimento volátil. Então, essa é a melhor forma que eu encontrei para fazer essa junção de dados, para ver de uma forma simples o que pode acontecer daqui para frente e, ocasionalmente, ver esse ciclo do Bitcoin virando e, junto com isso, a economia indo junto. E para isso eu vou te mostrar um gráfico agora. E como eu te falei que cripto é um mercado de alto risco, a gente precisa ver a parte mais básica da economia, como a parte de casas, a parte imobiliária, a parte de empréstimo, que isso aí acaba sendo o centro para geração de mais dinheiro, de mais oferta no mercado, mais demanda, tá? Então presta atenção que esse gráfico ele está mostrando para você o preço das casas conforme o tempo foi passando. Então,
assim como qualquer mercado financeiro, o preço das casas tem o seu ciclo, momentos de alta, momentos de baixa. O mercado satura, então ele sofre uma retração, depois ele se expande pelo gap de oportunidade de comprar mais barato. Isso e bota mais demanda no mercado, recebe mais demanda, pessoas querendo comprar, os preços sobem. Então, isso tudo é cíclico. E você vai ver que uma grande alta, como a gente teve a partir de 1955, 1975, 92, 93, 2011, 2012, foram períodos que o preço das casas nos Estados Unidos subiram muito. Entraram em um ciclo de alta. Depois veio o quê? Uma recessão. Veio um período de retração, que foi em 61, 81, olha a crise de novo aparecendo, 2001, bolha.com e 2020, o Covid Crash. Então, são momentos que a economia, pelo menos o mercado de casas, ele retrai. E depois dessa data, o mercado fez uma nova expansão. E aí a gente entra depois nas próximas crises, que foi em 1972, 1989, 2006, 2007, que foi a quebra tivemos aquele crash da parte imobiliária, tá, do mercado imobiliário. E aí a gente entra nessa projeção 2025, 2026. Então, seguindo essa mesma lógica, a gente está num tempo aqui de 7 anos entre as crises. E, bom, a gente já está estatisticamente, se você fizer um cruzamento do mercado de casas, do mercado de cripto, justamente no momento que o mercado todo sofre uma retração. Então olha quantos dados estão mostrando pra gente que a gente pode ter uma crise batendo na porta e a gente nem tá percebendo. Na verdade você pode estar percebendo com a inflação aumentando, o preço de tudo ficando absurdamente caro. Isso aí é sim um sinal preocupante. Se você não tiver perspectiva de melhora, você já sabe que a situação pode piorar e muito. E se piorar mais um pouco, a gente pode ter sim um colapso. Então a gente, como esse gráfico está falando, nós estamos aqui ainda na beira para ter uma continuidade dessa alta, que seria uma grande alta, uma grande expansão, o suficiente para depois a gente ter um crash muito forte, tá? Que seria um colapso histórico, que a gente nunca viu antes por conta de todos os dados que eu te mostrei. Então essa beirinha que nós temos agora de 2024 para 2025, você pode encarar como uma grande oportunidade de fazer muito dinheiro. E isso é ótimo, é chamativo, você quer participar disso. Nós estamos no mercado de cripto para fazer essa transformação e multiplicação de patrimônio. Mas aí que tá a pegadinha, o que vem depois, a virada de ciclo, pode não ser boa. E se você não souber a hora de sair dos seus investimentos mais arriscados, você pode botar tudo a perder, você pode ter um prejuízo imenso. Então ter uma noção disso te bota na frente de tantas pessoas e te dá mais segurança. Então, trabalhando com isso aqui, já dá para montar uma estratégia. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, 2025, 2026, que está a projeção para essa queda. Então, até lá nós temos aí alguns meses, talvez um ano, de um período muito próspero para a Bolsa Americana e para o mercado de criptomoedas, tá? Beleza. Se a gente for lá para o gráfico do Bitcoin, a nossa projeção dá justamente 2025 para o fim do ciclo de alta, o que dá uma margem para a gente ter uma alta muito forte, como você viu. Geralmente essa parte final do ciclo de alta, ela é muito forte e ótima para ganhar dinheiro. Assim como se você for voltar nos ciclos passados, a segunda fase do ciclo é sempre boa. Eu vou deixar aqui marcado, pelo menos eu vou cortar pela metade do ciclo, você vai ver o que acontece logo em seguida. Primeiro, ele começa uma alta não muito forte, né? Uma alta boa. Em porcentagem é maravilhosa, mas sim, em inclinação, em relação exponencial, não é tanto. A segunda parte que é sensacional e aqui que muita gente ganha dinheiro, nessa segunda fase. Então a gente está nesse momento. Então olha como é que tudo está batendo. Isso de certa forma é maravilhoso, é ótimo, é otimista, mas é preocupante ao mesmo tempo, porque antes de uma grande crise a gente sempre vai ver o período máximo de euforia. E agora é que as bolsas estão batendo topo histórico, pelo menos o S&P 500. E a cripto também já está batendo, o Bitcoin está batendo topo histórico. Isso é ótimo. Só que nesse vídeo eu quero que você entenda que isso é bom para ganhar dinheiro, mas ganha enquanto der. Qualquer sinal de saída você tem que entender que pode ser um risco imenso do mercado de cripto, quanto a economia toda virar de cabeça para baixo. Então você não pode garotear numa situação como essa e ficar vivendo uma esperança de ganhar dinheiro infinito, porque isso não existe. E aí que tá a pegadinha.
Calma, Douglas, você falou muita coisa, é muita informação. Eu vou botar mais uma pra você aqui pra você ficar mais doido ainda. A gente já viu o ciclo do Bitcoin, vimos a seriedade do problema que os Estados Unidos está tendo, não conseguindo produzir riqueza para pagar a dívida imensa que eles têm. Vimos o preço das casas, que ciclicamente a gente pode ter sim um crash acontecendo daqui a pouco em 2025. E mais um dado que eu falei com você que é muito importante é o acesso ao crédito e a inadimplência no pagamento de financiamentos e empréstimos. Se as pessoas não conseguem pagar isso, você acha que elas vão ter dinheiro para investir no mercado de ações? Para investir em cripto? Elas não vão deixar de pagar as contas mais básicas, mais importantes, para investir em um mercado volátil. Então, isso aqui você tem que levar em consideração. Se você for pegar um gráfico desde 2008, olha como é que a taxa de inadimplência aqui, a média nacional dos Estados Unidos, vem caindo bastante. Só que recentemente, depois de 2020, ela começou a subir e claramente ela está numa tendência forte no curto prazo de alta. Essa tendência, para quem sabe de análise gráfica, entende que isso aqui pode ser uma semente para uma tendência majoritária, uma tendência maior. Então isso aqui é uma semente que você tem que prestar muita atenção. E esse gráfico chegando nos níveis aqui de 2%, isso aqui pode ser preocupante. Bota na mesa a dívida dos Estados Unidos, o PIB, pelo menos a produção de riqueza dos Estados Unidos, não conseguindo crescer o suficiente para pagar a dívida e sempre ficando no débito. No débito não, e ficando no negativo para pagar essa dívida. E aí a dívida vai aumentando e eles não conseguem ter uma folga monetária para pagar e quitar essa dívida. Enquanto isso, nós temos aqui uma taxa de inadimplência alta. As pessoas não estão conseguindo pagar, pelo menos numa média, os empréstimos, os financiamentos. Isso pode ser preocupante no nível maior, mas agora, no curto prazo, isso aqui também é preocupante porque pode evoluir para uma coisa mais séria. Pior, essa tendência pode continuar nos próximos anos. Então, se você levar tudo isso em consideração, principalmente a decisão dos juros americanos, eu não vou entrar muito nisso, não, cara, esse vídeo vai ficar 30 horas de aula de macroeconomia, não tem como, mas você já deu para entender a seriedade da história e como que você pode usar sim o gráfico do Bitcoin, que é um gráfico lindo, cara, lindo, de você entender as tendências para se proteger do que pode vir pela frente. Então a gente está entrando num período agora excelente para ganhar dinheiro junto com as eleições dos Estados Unidos. Isso tende a favorecer bastante os mercados, tá? Agora você não pode achar que isso vai continuar para sempre. E aí que tá o perigo. Muitas pessoas que não estão vendo esse vídeo não têm essa noção, mas agora você tá mais que preparado. Se você quiser mais informação, principalmente sobre cripto, uma forma de ganhar mais dinheiro com o mercado, extrair mais de investimentos, a gente quer sempre ganhar mais dinheiro. E para você ganhar muito, você tem que arriscar mais. Só que você tem que fazer isso com estatística, né? Com inteligência, não simplesmente ficar brincando como se fosse um cassino. Isso aqui não é um cassino, isso é um investimento de alto risco. Muita gente consegue fazer muito dinheiro, assim como muita gente consegue perder. Então você tem que levar isso aqui com seriedade. Provavelmente o meu público, você que está assistindo esse vídeo, você sabe mais de cripto, se não é uma pessoa novata, mas se for, recomendo que você se interesse por esse mercado também, que ele tem muita coisa a oferecer e para crescer. No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e fique esperto. Tamo junto.